Oi, meu nome é Adélio Bezerra Rodrigues, eu sou aluno do curso de História, licenciatura em História pela UES, FAFDAN. Estamos aqui para fazer um trabalho para a disciplina de Estado supervisionado. O momento era para estar em sala de aula, mas infelizmente, devido à pandemia que assola a humanidade, estamos todos reclusos e fazendo as atividades de casa, né? Bem, nosso trabalho, a gente vai falar um pouco sobre a história do Ceará, na, 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 na era colonial, Ceará colônia. Então, em 1500, teve a descoberta do Brasil, né? E antes da expedição de Cabral, já havia passado pelas terras cearenses Vicente Pinzon, que não a colonizou devido ao fato de haver um acordo entre Portugal e Espanha. Nesse caso, seria o Tratado de Tordesilhas. De 1500 a 1531, se inicia o processo de colonização no Brasil, com o sistema de capitanias hereditárias. O Ceará foi entregue ao donatário Antônio Cardoso de Barros, que não chegou a colonizar o Ceará. O motivo seria porque não havia atrativos econômicos, né? O donatário tinha, no caso dos donatários que arrendavam terra da coroa portuguesa, tinham que utilizar o dinheiro do próprio bolso, seus próprios recursos. E o Ceará não havia muitos atrativos econômicos. Então, desta feita, foi deixado de lado, sendo que o donatário não chegou nem a vir verificar suas terras. Desta feita, o Ceará somente foi ocupado no século XVII, sendo que a ocupação foi tardia, bem depois de Bahia e Pernambuco, que foram no século XVI. Mas o Ceará chegou a ser colonizado logo após, e para fazer a colonização, ou a ocupação, ou as tentativas, houveram 3 expedições, né? Sendo que o motivo principal foi a questão logística, questão militar, pelo fato de que o Ceará foi ocupado logo mais tarde, no século, pode dizer, um século após a colonização de outras vilas aqui no Brasil. Então foram organizadas 3 expedições. A primeira tentativa foi com Pero Coelho, que chegou a adentrar o interior, chegando até a Ibiapaba, e combateu ferrenhamente os indígenas, também franceses, né? E voltou ao litoral e fundou o Forte de São Tiago. Logo após, foi ao Rio Jaguaribe e fundou mais um forte, sendo que este não recebeu apoio logístico, né, da coroa portuguesa. Então, a primeira tentativa nesse sentido não deu certo. A segunda tentativa foi feita por padres jesuítas. Foram até o Ibiapaba, lá tentaram desenvolver a catequese. Então, devido à forma como Pero Coelho tratou os indígenas em Ibiapaba, estes não foram muito bem recebidos por lá. Então encontraram várias dificuldades, sendo que uns indígenas aceitavam, outros não. Mas no final não deu certo, inclusive um dos padres chegou a ser assassinado. Então, logo mais, Luiz Filgueiras veio para as margens do rio Ceará, mas logo mais abandonou, porque também este não recebeu apoio da coroa portuguesa. A terceira tentativa aqui foi feita por um cara chamado Martim Soares Moreno. Ele havia estado aqui na primeira expedição com Pero Coelho. Nesta feita estava como soldado. Agora retornara como capitão-mor, como comandante. Então, Martim Soares Moreno ele é importantíssimo para esse período, para a colonização do estado do Ceará, porque ele realmente chegou a se instalar aqui. Então, ele cria o Forte de São Sebastião, onde fica hoje a Barra do Ceará, e onde existiu o Forte de São Tiago, foi fundado um pouco antes. Ele tenta se instalar efetivamente na terra
e tenta desenvolver a colonização no Ceará. Faz várias expedições ao interior e de 1611 a 1621 são geradas várias expedições. A Martins Soares Moreno, ele adentra o Ceará várias vezes, chega aí ao Maranhão combater franceses. Mas ele se fixa mesmo de 1621 a 1631, né, quando logo mais ele vai embora. Depois da tentativa de ocupação de Martins Soares Moreno, aqui se instalam, né, os holandeses. Então eles conquistam o Forte de São Sebastião, na Barra. Lá eles ficam de 1637 a 1644, onde são expulsos pelos os moradores locais, pelos indígenas. Desculpa. Ai. Tendo retornado em 1649, né? Então eles retornam em 1649 e fundam o Forte de Ixanebuque, que fica às margens do rio Pajeú. Então os holandeses se instalam aqui de 1649 a 1654, onde foram expulsos pelos portugueses e rebatiza o Forte de Ixanebuque de Forte de Nossa Senhora da Assunção, onde surge um povoado, né, o povoado de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, onde ao redor desse povoado, desse forte, surge o povoado e surge esta vila que hoje é a nossa capital. As vilas, mais Fortaleza, a vila de Fortaleza não chegou a ser a primeira vila do estado do Ceará. O que seria uma vila? Bem, um local torna-se vila quando adquire prestígio, poder político. Não é só umas construções e tal, o povo morando lá que passa a se tornar uma vila. Quando ela consegue dinheiro, consegue poder econômico, quando consegue elaborar suas leis, né? Então, mas na realidade a primeira vila do estado de Ceará foi a vila de Aquiraz, datada de 1699. A segunda vila foi a de Fortaleza, em 1726, e a terceira de Aracati, que chegou a ser um dos grandes centros econômicos do estado de Ceará, com as charqueadas. O motivo pelo qual Aracati chegou a ser um grande centro econômico e a da Serra Charqueada, devido à localização e devido à existência de alguns rios, né? E também na época, o mercado consumidor, nós tínhamos Pernambuco, tínhamos Minas Gerais, esses foram assim, um dos grandes motivos. Falando também de fatores externos, que não é o caso aqui, mas Aracati serviu a alguns estados brasileiros que na época estavam na busca de ouro. No caso, a charqueada foi a primeira atividade econômica, podemos dizer assim, do estado do Ceará. A segunda veio com a cotonicultura, que foi a plantação de algodão. A terra, como o algodão não necessita de muita água, então deu bem certo aqui no estado do Ceará, sendo as duas atividades, tanto a cotonicultura como a pecuária, atividades complementares, não é que uma deixou de existir e a outra começou. Esta é a primeira parte, como o vídeo são só até 10 minutos, vou tentar complementar em outro.